Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Augusto Dizis, eu sou um naturopata, um terapeuta naturopata formado pelo ICINA, Instituto Sul-Americano de Ciências e Naturopatia Aplicada. Há mais de 30 anos que eu pesquiso, divulgo, pratico a naturopatia, também chamada de terapias naturais. E ao longo desse período, a gente acredita que já ajudou bastante pessoas, né, em relação a melhorar a qualidade de vida, a potencializar as suas funções orgânicas e psicológicas, fortalecer seu sistema imunológico. Enfim, hoje é com muita satisfação e alegria que a gente vê a Organização Mundial de Saúde, principalmente nos países do terceiro mundo, divulgando e incentivando a prática das chamadas terapias complementares ou integrativas, como hoje está sendo exposto. O próprio Sistema de Saúde Brasileiro, o SUS, colocou também na sua rede de atendimentos vários processos de terapias complementares ou integrativas, né, que junto com a alopatia, a medicina propriamente dita, eles podem trabalhar em conjunto para melhorar a qualidade de vida da população. Bom, desde 1983 especificamente, que eu tive o contato, tive a felicidade de participar de uma palestra lá no interior do Paraná, onde eu morava, e o palestrante me falou sobre vários assuntos, né, sobre a importância da alimentação correta, de você fortalecer o seu sistema imunológico, de você ter práticas simples, mas muito eficazes para poder revitalizar, desintoxicar o seu organismo. E através disso me chamou muita atenção, mas naquela época ninguém se falava muito sobre isso, né? Inclusive era muito taxado de curanderismo, charlatanismo, etc. Hoje não, né? Hoje a gente vê que já existe até faculdades, né, que trabalham com isso, né? A Unisul lá em Palhoça, Santa Catarina, a ANIMI em São Paulo, curso de naturologia aplicada, né? Eu acho muito interessante. E eu fiz o curso lá no meados da década de 90, em Curitiba lá. Fiz meu estágio no Hospital Naturalista Oásis Paranaense, né, clínica de naturopatia aplicada Oásis Paranaense lá em Almirante Tamandaré, né, que eu fico aqui meu abraço para eles. E ao longo do tempo, né, dei muita entrevista, palestra, aplicação específica com várias pessoas, né, tive um resumo de todos o material. Isso aqui tem um material que eu estudei ao longo do tempo, de vários autores consagrados na área, o Dr. Márcio Bom Tempo, o Dr. Boarim lá do Oásis Paranaense, o Lélito Lobo Franco do próprio ICINA, né? Então sempre as pessoas me perguntavam, mas poxa, mas eu vou ter que estudar isso aí tudo? Eu falava, não, você não precisa estudar tudo, né? Você tem que aplicar algumas técnicas básicas. Para quê? Para você fortalecer o seu organismo, para que o seu próprio organismo possa, né, ao longo do tempo, ele estando forte, né, ele estando com as suas funções em dia, vamos dizer, que ele vai poder estar muito mais preparado para poder ter uma vida melhor, em relação a vírus, bactérias, etc., doenças, chamadas doenças, né, não serem tão fáceis de você adquirir, né? Um dos lemas que a gente tem não existe muito doenças, e sim doentes, né? Tanto que está aí agora, principalmente nesse momento agora que está tendo a pandemia, etc. Claro, você tem que fazer tudo o que o governo está falando. Você tem que fazer o isolamento social, quando for criada uma vacina, tomar essa vacina, sempre lavar muito as mãos com álcool gel, etc. A gente frisa isso aqui muito, que isso é fundamental. E o lado, vamos dizer assim, que a gente pode tirar um proveito desse isolamento social justamente nessa época que todo mundo está dentro de casa, para poder melhorar as relações também pessoais e tal. Então ter um pouco de autoconhecimento também. Por isso que eu fiz questão, né, de fazer esse vídeo aqui, para poder divulgar o máximo possível, que isso é uma das missões da minha vida, é divulgar esse tipo de terapia, porque ela é extremamente simples de fazer, mas muito eficaz mesmo. E principalmente para as classes mais pobres, isso é muito interessante, porque em vez de você ficar dependendo tanto de médico, de hospital, de SUS, etc., você pode no seu dia a dia aplicar algumas técnicas simples, que eu vou mostrar aqui na prática, para que, fortalecendo o seu organismo, cada vez menos você precisa tomar remédio, precisa ficar indo atrás de vários especialistas, ficar onerando a saúde pública, né? Claro que sempre quando você tem algum sintoma,
Quando você precisa fazer algum check-up, etc., você vai ter que procurar o SUS, as clínicas médicas, etc. Mas quanto mais você cuidar da sua alimentação no seu dia a dia e fazer uso de algumas técnicas simples aqui, pelo menos uma vez por ano, né, de hidroterapia e geoterapia, mais você vai poder ter, além da sua qualidade de vida melhorar e você ficar uma pessoa mais saudável, você não vai ter que se preocupar tanto em gastar tempo, dinheiro, etc., com questões relacionadas ao seu organismo. Isso não é interessante? A partir disso também, como aconteceu comigo e várias pessoas lá que eu já pude ajudar, você pode explorar suas potencialidades, é ou não é? Então eu tenho feito um resumo desses livros, eu escrevi já há uns 25 anos atrás, esse Qualidade de Vida com Auxílio da Natureza, né? Manual de Naturopatia Aplicada, onde eu já fiz muita palestra, já divulguei, já distribuí em vários lugares. Hoje ele está sendo comercializado na Amazon. Você pode chegar lá na Amazon lá e colocar lá Luiz Augusto Dizis, Qualidade de Vida com Auxílio da Natureza, e baixar lá o e-book, lá é um preço bem razoável. Mas na verdade o que ele faz? Ele faz um resumo, né, das técnicas de hidroterapia, geoterapia e trofoterapia, que é a alimentação correta, né? Isso nada mais é que um resumo do que a gente vai ver aqui rapidamente, ok? Então, desse livrinho, inclusive, eu fiz um outro folder, né, que é esse aqui, que é justamente para sintetizar mais ainda as terapias que a gente vai ver aqui agora, certo? Até coloquei aqui o Hipócrates aqui como o nosso mascote, vamos dizer. E aqui, ó, terapias naturais, mens sana e corpore sano, né? Falei, esse aqui é um resumo do resumo daquele livrinho verde lá, que é o Manual de Naturopatia Aplicada, ok? Isso aqui, ó, gente, eu peguei e abri aqui, ó, né, os dois, ó, para justamente ter um painel, ó, né, do que a gente vai falar, hidroterapia, geoterapia, o jejum e um pouco da trofoterapia, beleza? Então vamos lá. Eu montei esse local aqui para justamente poder mostrar na prática como a gente colocar com técnicas bem simples, mas extremamente poderosas, revitalizar o nosso organismo através da naturopatia aplicada, né? Ou também chamada de terapias naturais, certo? Bom, quais são a divisão que a gente tem da naturopatia? Primeiro, assim, nós temos um conceito muito forte de que a saúde nem tanto se compra na farmácia, mas se conquista no dia a dia, né? Então, se você pratica exercícios físicos, se você tem uma alimentação regrada, né, não ingere bebida alcoólica, nem, né, substâncias tóxicas, como cigarro, por exemplo, dorme bem, tem um trabalho relativamente que não te estressa muito, você tem uma atividade também de lazer, um relacionamento familiar e na sociedade equilibrado, isso tudo ao longo do tempo, isso vai, vários aspectos da sua vida estando equilibrados, você naturalmente vai estar em homeostase e vai estar com uma saúde melhor, vamos dizer, né? Então, não é assim. Então, se você infringe algumas leis básicas da natureza, por exemplo, come muito mal, dorme mal, vive muito estressado, ingere bebida alcoólica, substâncias tóxicas, a sua alimentação totalmente desregrada, né? Então isso tudo vai causar o quê? Vai causar acúmulo de toxinas, né? de elementos não naturais no seu organismo, e aquilo ao longo do tempo vai tendo muita disfunção orgânica. E aí vai originando o quê? As chamadas doenças, né? Diabetes, hipertensão, ansiedade, depressão, né? Artrite e por aí vai. Aí é um leque infinito das doenças e tem seus especialistas para cuidar. Então como que eu podia fazer, né, uma coisa já milenar que se faz, só que agora com mais atenção para poder melhorar essa minha qualidade de vida, o meu organismo, e ficar mais resistente às chamadas bactérias, vírus, doenças, etc. que aparecem, né? Então aquilo que é uma obrigação, vamos dizer, um pouco mais minha e até uma parte do meu autoconhecimento para poder manter a minha qualidade de vida e da minha família, as pessoas ao meu redor e na sociedade como um todo, né? Então isso aqui é uma missão que eu tenho como de vida para ajudar, né, muito na divulgação dessas terapias, né? É o quarto princípio lá de Hipócrates, o docere. O docere é o que? O esclarecimento, né, o conhecimento é o melhor medicamento, o melhor remédio que existe. E as pessoas daí vão ter que correr mais atrás disso para poder se conhecer e ver que terapias que existem que podem ser benéficas para elas.
Então o primeiro que a gente vai falar é o quê? Ó? São elementos bem simples, né? Mas o primeiro que a gente fala, olha, esse é o primeiro elemento que a gente tem no dia a dia. O que é? Isso aqui é um prato, garfo e faca. Poxa, toda vez que eu vou fazer um prato de comida, o que sempre eu tenho que ter em consideração, né? Esse meu prato de comida, ele tem que ser, no mínimo, assim, uns 30, 40% dele ser de verduras, né? Então, por exemplo, cenoura, beterraba e alface ou couve, né? Esses três verduras, elas sempre tem que ter no nosso prato. Ele é muito mais um remédio do que um alimento, né? O Hipócrates não falava que teu alimento seja teu remédio seja teu alimento, né? Então, quando eu for fazer um prato de comida, né? Naquelas várias saladas que tem, mas sempre eu tenho que ter beterraba, cenoura e ou alface ou couve, né? Então, um amarelo, um roxo lá e um verde. Vou ter também uma parte de alguma leguminosa, né? Que pode ser lá chuchu, abobrinha, alguma leguminosa também. Uma outra parte do meu prato, uns 30% por exemplo do meu prato, eu vou ter algum carboidrato, que pode ser ou arroz, ou batata, ou mandioca. Veja bem que eu estou falando ou, não estou falando e, né? Então, e uma parte menor de alguma proteína, né? E de preferência que essa proteína seja de natureza vegetal, né? Que seja uma fitoproteína, né? Então a gente tem aí vários exemplos, né? Coco, castanha, abacate, feijão, o próprio feijão, né? Então a gente tem vários. Se não, você pode também colocar o quê? Coloca lá, vai comer alguma proteína animal, mas de preferência um peixe assado, né? Um frango caipira, né? E de vez em quando, para quem, né, ingere proteína animal também, você pode colocar lá uma carne magra, né? Mas a preferência é que no dia a dia, né, a gente tenha sempre isso em mente. Quando for fazer um prato de comida, seja onde for, em casa, no restaurante, porque daí você não precisa ter aquela preocupação tão grande, falar assim, nossa, eu vou ter que preparar meu alimento dessa forma. Não, qualquer restaurante que você for, até numa churrascaria, você tem certeza que lá tem um monte de salada, um monte de carboidrato, etc. Então isso que a gente tem que ter bem em mente, uma técnica bem simples, que quando eu for montar o meu prato de comida, né, ele seja assim, mais, né, metade praticamente de verduras e legumes, uns 30%, né, os outros 30, 40% lá de algum carboidrato e uma pequena parte de proteína, né, que a gente não precisa de tanta proteína assim para poder estar com as nossas funções orgânicas em dia. Isso tudo eu deixei bem claro aqui nessa parte do folder, né? Essa parte aqui que diz da trofoterapia, certo? Então, na trofoterapia o que a gente tem? A gente tem lá os fundamentos de uma alimentação correta, né? Vegetais, frutas, ovos, proteínas, cereais, né? E essa aqui é a parte do prato que eu falei, né? Então metade dele de frutas, aliás de verduras, né? Leguminosas, uma pequena parte de proteínas e um pouco mais ali de carboidrato, tá certo? Outra coisa também que é bom, são as evitações em relação à trofoterapia, a trofologia, estudo da alimentação correta, é a gente evitar. Muito pior do que comer de tudo é comer coisas, ingerir substâncias que são estranhas ao nosso organismo. Então a gente entende que a indústria alimentícia ela tem que colocar vários aditivos químicos para poder aquele alimento ser conservado por mais tempo. Mas esses elementos ao longo do tempo, isso vai sedimentando no nosso organismo e causando vários tipos de distúrbios. Então o que a gente precisa evitar mesmo? Então comer produtos industrializados, margarinas. Margarina é muito ruim. Doces, bolachas, refrigerantes, enlatados, conservas, apresuntados. Tudo que tem glutamato monossódico, também já foi provado aí, vários estudos aí que glutamato monossódico e aspartame também são químicas muito maléficas para o organismo. Outra coisa que a gente tem que evitar, durante as refeições, não ingerir líquido. Então, por exemplo, você vai almoçar meio-dia, lá pelas 15 para meio-dia, 20 meio-dia, você vai lá, toma um pouco de água, beleza, né? Preferência água sempre de temperatura ambiente. E enquanto você está comendo, não faça ingestão de nenhum líquido. E depois que você comeu, uma hora depois, que aí sim você pode voltar a tomar alguma coisa, né? Por quê? Porque o estômago naquela hora do alimento, ele está preparado para alimento sólido e não para líquido. E aquilo vai dilatar o estômago, vai piorar a sua digestão, então melhor é evitar. Também não comer apressadamente, né? Então você deve mastigar bem. É o slow food, como se diz, não o fast food. Vou lá, como, vendo o WhatsApp, etc. Cara, isso não vira para o organismo. Você tem que comer um pouco mais devagar, mastigar bem, né?
Outra, não abusar das frituras, McDonald's, etc. Isso aí, tudo que é fritura demais não presta. Ficar lambiscando também entre as refeições. Não, se eu tomo lá um de jejum bom lá às 7 da manhã, depois lá como alguma fruta lá pelas 10h30, por exemplo, e aí vou almoçar meio-dia e meia, 1h, e aí à tarde eu também tenho pouca coisa lá que eu pego, e à noite eu repito mais ou menos o que eu fiz no almoço, né? Então eu tenho lá umas 4, 5 refeições no dia, 3 as principais, outras 2 frutas de preferência, pouca coisa, mas não tipo assim, eu tomo café às 7, chega às 8 eu já vou lá lambisco, chega às 9 eu vou lá lambisco, isso para o organismo é terrível, né? Você ficar lambiscando, né, durante o dia. E outra, alimentar-se demais antes de dormir, né? Por exemplo, eu vou lá dormir 10 da noite, chega às 9h30 eu fui lá comer um monte. Cara, você não vai digerir bem, vai ter pesadelo, etc. E outra é misturar doce com salgados, fruta com verdura, principalmente sobremesa. Sobremesa não é interessante você ter depois do almoço, por exemplo. Sim, deixa para comer aquele docinho que você quiser lá pelas, sei lá, 4 da tarde, né? Então, essas regras, se você tiver no dia a dia praticando, gente, ao longo do tempo você vai ver que, poxa, então parece que eu estou emagrecendo, estou ficando, né, melhor, estou dormindo melhor, etc. Porque primeiro que você não está, você está ingerindo mais verduras, né, não muito carboidrato e também pouca proteína, né? Segundo, que você não está lambiscando, né? Você está se alimentando de uma forma correta. E por aí tem muitos nutricionistas que a gente até bate palma que nos últimos 20 anos, né, os cursos de nutrição aumentaram muito, justamente por quê? Porque o pessoal cada vez mais foi vendo a importância da alimentação correta. Beleza, gente? Então, assim, no médio prazo, quanto mais você cuidar da sua alimentação, mais você vai vendo que a sua saúde vai se desenvolver bem. E, em paralelo, claro, também sempre com atividade física, né, com caminhadas, etc., cada um no seu ritmo. Mas a trofoterapia, a alimentação correta, é um pilar básico das terapias naturais, certo? Bom, agora a gente vai falar, pessoal, sobre 2 técnicas bem simples que a gente comentou, que é a hidroterapia e a outra a geoterapia. Para que você, pelo menos uma vez por ano, se você conseguir tirar aí 5 dias, né, e fazer de forma contínua durante 5 dias essas 2 técnicas que eu vou comentar aqui, você vai ver que benefício que isso vai trazer psicossomático, né, para o seu corpo, para o seu organismo e para a sua psique, né, que está tudo interrelacionado. Você fala assim, puxa, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou tirar o meu dia a dia? Não, você pode se encaixar no dia a dia essas práticas e poder fazer. Ainda mais agora nesses tempos que a gente tem que estar do isolamento social, né? A gente pode aproveitar para ter o nosso autoconhecimento, né, existencial, mas também orgânico e psicossomático, como a gente fala, né? Então, na verdade são três técnicas. A primeira delas é relacionada ainda com o quê? Com a alimentação, ou no caso com a remoção da alimentação durante pelo menos 2, 3 dias, né? Essa parte aqui também que eu deixei, eu falo um pouco sobre o quê? Sobre o jejum, né? O que é o jejum? O jejum hoje está muito assim, de uns tempos para cá, em moda, né? Falar do jejum intermitente, etc. Mas, gente, isso aqui é uma técnica milenar que existe, tem que saber usar, né? Você não pode ficar, não, vou usar o jejum para emagrecer, ficar mais bonito. Não é essa a ideia. A ideia é o quê? Que pelo menos uma vez por ano, não estou falando isso, pelo menos uma vez por ano. Pensa assim, o nosso organismo é como se fosse um automóvel. De vez em quando você não tem que ir lá na oficina fazer uma preventiva lá, né? Então o cara vai lá, limpa o motor, vê o que está errado, etc. Nosso organismo é muito parecido. Se pelo menos uma vez por ano fosse feito um decreto aí da OMS, de todos os governos do mundo, as pessoas fossem obrigadas, né, a tirar 5 dias no ano e fazer essas 2 técnicas simples aqui, um jejumzinho, gente, vocês iam ver a melhora que ia ter em relação na sociedade como um todo, tal. Mas talvez tem muita gente que não tem interesse nisso, né? E aí por aí vai as teorias da conspiração. Mas cada vez mais as próprias pessoas estão vendo essa necessidade, né, de melhorar a alimentação e tal. Então, se você fizer isso durante, né, 5 dias pelo menos no ano, eu garanto que a sua vida vai melhorar bem. O ideal mesmo seria 10 dias, né? Mas vamos contar 5 dias. Isso tem que ser ininterrupto, né? Porque se você fizer um dia, depois para 2, depois faz de novo, não adianta, porque o organismo ele tem que ter, a partir do 3º dia, ele tem um ponto que ele começa a causar uma reação muito boa a partir dessas técnicas. Porque não é a técnica em si que vai te ajudar
que vai te ajudar a sarar, a melhorar o seu organismo, mas sim o efeito que essas técnicas têm no seu organismo, certo? Então, por exemplo, o jejum, o que você vai fazer com o jejum? Né? Então tá bem claro assim. Primeiro, o jejum, o que é o princípio dele? Se todo dia a gente está comendo, sempre o nosso organismo, 100% da energia dele está visando a assimilação desses nutrientes. Né? Então quando você faz jejum, o que acontece? Você vai pegar, nesse dia a dia que você tem 100% de assimilação, né? Vamos dizer 50% de assimilação e 50% de desassimilização, né? Através do intestino, dos poros, do pulmão, etc. O jejum é uma técnica que, se você cortar, né, durante um curto período de tempo e só tomar água durante 2, 3 dias, o seu organismo vai falar, peraí, eu não estou assimilando nada, então o que eu vou... Ele tem as suas energias voltadas por quê? Para fazer uma desassimilação das coisas que tem no organismo dele, né? Nas coisas que ele tem dentro de si. Então o que você vai fazer? Isso aí é de uma forma bem tranquila. Primeiro você marca uma data, de preferência lá por um período assim que não esteja muito frio, mas nem muito quente. O ideal é que seja lá em maio, por exemplo, ou setembro, né? Você vai marcar lá, sabe, por exemplo, vai ter um feriado, né? Então já na quinta-feira eu já não preciso comer tanto assim, aquele volume de comida. E aí você vai tirar, por exemplo, assim, sexta é feriado, aí sábado e domingo. Na sexta-feira você vai acordar de manhã e você vai tomar água o dia inteiro, né? Você vai tomar água, né? Então, vai ter aquele período que vai dar fome e tal. Não, mas você toma água. Você tem que ficar tranquilo em casa, não vai fazer nenhuma atividade física nem mental, você vai ficar em casa. E não vai ficar fazendo força, né? Vai aproveitar também para não ficar vendo WhatsApp, lendo livro, vendo TV, não. Você vai aproveitar para ter um período de interiorização, né? Então você vai tomar água. No sábado e no domingo também. Você vai tomar água e no domingo, né? Você vai tirar 2, 3 dias aí, justamente você vai ver que no segundo dia vai dar uma vontade de comer, mas você tem que resistir a isso, vai dar um pouco de dor de cabeça e tal. Você vai tomar água. E no domingo, né? Vamos supor lá, você pode, assim, aos poucos, né, de manhã, né, você nunca pode comer, assim, desenfreado, né? Você pode de manhã, por exemplo, lá pega uma maçã, come uma banana com uma maçã bem pouco, mastiga bem devagar. Na hora do almoço lá faz um purezinho de batata com alface, entendeu? Você come pouco, né? Para daí sim na segunda-feira em diante você poder aos poucos também voltar a se alimentar conforme você alimentá-lo. Mas você vai ver que nesses 2 dias que você fez jejum, o seu paladar, o seu organismo, etc., ele vai dar uma refinada. Pode notar isso, né? E daí sim você pode voltar a se alimentar, mas principalmente assim levando em consideração aquelas indicações que a gente deu na trofiterapia, do prato de comida, de evitar lambiscar, etc. Então isso aí, gente, é uma técnica extremamente poderosa, até as religiões usam, né? Na época de quaresma, os católicos, tem os muçulmanos que fazem o ramadã e tal, é justamente isso, para o organismo dar uma... Só que assim, quem tem algum problema de saúde, por exemplo, diabetes, hipertensão, etc., sempre tem que consultar o médico. É isso que a gente vai falar. Então eu vou fazer o jejum. Não, cara, você tem que ter bom senso, né? Quem tem um organismo bom, né, pode fazer. Agora, quem tem algum tipo de problema assim mais aprofundado, como eu falei assim, diabetes, hipertensão, etc., né? Quem tem menos de 50 quilos, quem está com muita idade muito avançada, está muito fraco, enfim, os convalescentes, isso não é indicado fazer o jejum. Mas as pessoas, por exemplo, que estão com o organismo em dia, tira 2 dias durante o ano, né, para você poder dar uma limpada no carburador, como a gente diz, né? Bom, agora o que nós vamos falar? Vamos falar sobre a hidroterapia, certo? A hidroterapia é essa parte aqui do nosso folder, né? Que é o que ela fala aqui. Bom, a hidroterapia ela é muito antiga, ela é usada já desde a época lá na China antiga, no Egito, na Grécia, né, os famosos spas, né, que é Sanuperakum, né, como se diz os spas, né, e aí ela tem várias aplicações, né, a hidroterapia, para poder a água, né, ajudar da forma externa a nosso organismo poder ter alguma reação e dependendo das trocas orgânicas que tem, né, e você faz fricções na pele e água quente e fria, aquilo vai fazer com que o teu rim, o teu intestino, os teus órgãos internos
de dentro, né, do interior da célula, ele expulsa aquilo através da membrana da célula, algumas toxinas, o excesso de ácido úrico, bilirrubina, etc., para poder, pelas vias excretoras, poder jogar aquilo, né, para fora do teu organismo, através do intestino, dos próprios poros da pele, pulmão, pode ter muito muco também, você vai acabar expulsando aquilo e fazendo uma limpeza no seu organismo. Então, uma das técnicas assim, muito boas, fundamentais, é o chamado banho vital, que ele é muito vitalizante, né? Então, aqui ó, eu tenho uma banheira, né, ó, com um banquinho. Isso aqui é que eu, né, pedia para eles fazerem isso aqui, né, com fibra de vidro, e aí o pessoal fez, mas você pode ter um banquinho normal que você pode ter, né, e comprar essa banheira. Você pode também, em vez de ter essa aqui que eu mandei fazer, né, que é para fazer o banho vital e banho de tronco, outros tipos de hidroterapia, de técnicas, você pode também comprar o quê? Um banheiro, né, uma banheira, né, eu até deixei aqui no curso que a gente fez, né, isso aqui está o desenho. Ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, isso aqui, ó, é o quê? Você pode comprar no mercado uma bacia bem grande, né? Essa bacia bem grande, você vai colocar o banquinho ali dentro, né, ó, esse banquinho aqui, você vai colocar ele aqui dentro, certo? Uma vez que você colocou o banquinho aqui dentro, você vai encher de água essa banheira até o ponto onde você não vai molhar as nádegas, né? Você vai sentar nesse banquinho e aqui vai estar cheio de água. Essa água que tem aqui, você vai colocar o que? Gelo, tá certo, gente? Ó. Isso aqui é o que? É gelo. Você vai lá no congelador, pega um ou dois ou três formatos de plástico aqui que todo mundo conhece de gelo e vai colocar lá dentro da água, certo? Então é gelo, né? Então essa água aqui de dentro vai ser gelada, né? E aí nessa outra bacia, né? Isso aqui é até uma que cabe os pés, né? Tá vendo? Nessa outra bacia aqui, o que você vai fazer? Você vai colocar água quente. Não, vai ferver a água, vai colocar água quente aqui, mistura com alguma água também, temperatura ambiente, para que não fique pelando, né? Tá vendo? O que você vai fazer? Você vai jogar água quente aqui com um pouco de água que já existe, que você vai colocar, misturar e vai colocar o pé. Mas para que justamente você consiga colocar o pé aqui e não queime o pé. Porque então essa função aqui da água gelada, né? E isso aqui é a água a quente. Você vai colocar os pés aqui daí, ó. Você vai sentar aqui, certo? Vai sentar aqui. Vai colocar os pés aqui dentro, né? Dessa água quente. E com os pés ali dentro, aqui você vai pegar um pano, né? Um pano de algodão. E esse pano de algodão você vai pegar, molhar nessa água gelada aqui e vai friccionar em forma triangular aqui, ó, em volta dos genitais aqui, a sua pele, ó. Você vai molhar aqui, vai friccionar, ó, em formato triangular, ó. Aqui, ó, do lado, né, de forma triangular aqui, você vai friccionando a pele. Você vai ver que aquela água gelada em contato com o baixo ventre aqui e o pé na água quente, aquilo vai causar um estímulo nos seus órgãos internos muito forte. E aí você vai ver que você vai ter um pouco mais de urina, que a parte de se tiver alguma coisa de sinusite, dor de cabeça, peito congestionado, etc., aquilo vai ajudar a relaxar. E aí você vai fazer essa técnica até a água aqui, né, esquentar um pouco e a do pé resfriar, durante uns de 10 a 15 minutos. Essa técnica, gente, ela é feita o quê? Sempre com a barriga vazia, né? Então o que a gente aconselha? Por exemplo, acordou de manhã, não comeu nada ainda, né? Você vai lá, toma o banho e tal, e já faz esse banho vital, né? Durante 10 a 15 minutos. Né? Depois de uma meia hora, aí sim que você vai lá comer alguma coisa, né? no de jejum. Então você já garantiu que você fez um banho vital, né? Por exemplo, na segunda-feira. Você vai fazer isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. O ideal era fazer até mais 5 dias, né, seguidos, mas no mínimo você vai fazer isso. Então segunda, terça, quarta, quinta, sexta, acordei de manhã, tipo 6 da manhã, vou lá,
e, né, faço já meu banho vital. Você já vai ver que vai dar aquela reação no organismo. E aí você vai ter o seu dia a dia, né, vai almoçar. No final da tarde também, com a barriga vazia, você faz outro banho vital. Que daí aí sim fecha, porque daí durante 5 dias você vai fazer 2 banhos vitais por dia. Vão ser 10 banhos vitais que você vai fazer. Vai ver que na segunda e na terça, né, vai estar, às vezes você pode até ter um pouco de dor de cabeça, porque aquilo causa um estímulo, né, no seu organismo para poder expulsar toxina, né. Mas no terceiro e quarto dia você vai ver que fala, puxa, nossa, como o meu organismo está bem melhor, estou dormindo bem melhor. Você vai falar assim, puxa, como é que eu fiquei tantos anos sem fazer um negócio desse, né? Por isso que vai ficar bem claro para você que pelo menos uma vez por ano você vai querer fazer, né? O banho vital, né? E esse banho vital, junto com as técnicas da trofoterapia, da alimentação correta, mas essa última que eu vou explicar agora, que é a geoterapia, que é o cataplasma de argila em torno do ventre, você vai ver que ao longo desses 5 dias, assim, o seu organismo vai ter uma reação muito boa. Então, na parte da geoterapia é essa aqui, ó. Não sei se alguém já tinha ouvido falar, né? Mas é isso aqui, ó, que eu coloquei no folder, né? Então, a argila, aquela que você compra em produtos naturais, principalmente se for argila verde, ela é chamada de argila medicinal, né? Então, a argila, né, é esse pacote aqui, ó. Você pode ter um pacote desse aqui, ó, mas comprar de preferência assim, você vai comprar 5 quilos, né, os 5 pacotes desse aqui de argila medicinal, de preferência verde, né? Tem aí nas casas de produtos naturais, você vai achar. Aí o que você vai fazer? Essa argila você vai pegar, você vai começar a jogar ela aqui dentro de uma bacia e vai colocando água e argila, né? Quando você misturar bem nessa bacia, ó, água e argila, né? Ela tem que ficar de um jeito, sabe assim, que nem você jogar massa de cimento na parede. Então ela nem pode ficar aqui totalmente molhada e cair, e nem também dura, né? Então você vai fazer aquela pasta, tipo um creme, né? Tipo massa de jogar na parede e assentar tijolo, né? Você vai colocando um pouquinho de argila, um pouquinho de água, um pouquinho de argila, um pouquinho de água. Você vai colocar esse pacote inteiro aqui, ó, né? E aí quando que você vai aplicar isso? Vai aplicar isso assim. Por exemplo, vamos supor que você vai dormir às 10 da noite, né? Então lá pelas 8 horas, né? Lá pelas 8 horas, essa duração, ela vai ficar durante 2 horas. Esse que é o ideal do cataplasma de argila, né? Então essa argila, o que você vai fazer? Você vai chegar aqui, né? Você vai deitar, né? Tá vendo aqui, ó, que tem uma toalha, e nessa toalha tem uma fronhazinha aqui de algodão. Então o que você vai fazer? Você vai pegar essa argila, vai jogar aqui, ó, né, com uma espessura mais ou menos de 1 centímetro, né? Vai jogar aqui e tal. Vai deitar, vai pegar essa argila, continuar jogando aqui em torno aqui, ó, do abdômen e vai fechar, ó. Tá vendo? Aqui assim. Você vai fazer aquela cinta e vai fechar. E vai ficar aqui durante umas 2 horinhas, certo? E aí se der vontade de ir no banheiro, você vai lá no banheiro, volta. Você aproveita para tomar uma água que já deixa do lado. E aproveita para quê? Para entrar em contato com você mesmo, né? Não ficar querendo ficar no WhatsApp, lendo livro, vendo TV, escutando música. Não, você fica ali. E sempre deixar o teu pé também coberto com algum cobertor para o pé ficar quente, né? Aí depois de 2 horas, o que você vai fazer? Você vai tirar isso aqui, né? E vai lá no banheiro, joga, toma um banho e vem e dorme, né? Você vai ver que fazendo isso, ó, né, durante 5 dias, né, segunda, terça, quarta, quinta e sexta à noite, você faz a aplicação do cataplasma de argila, faz o banho vital, pelo menos aquele de manhã, né, e tem esses cuidados da trofoterapia e tenta assim ficar um dia a dia mais tranquilo, né, não dirigir muito carro, ter atividade fora de casa muito forte, etc. Você vai ver o quanto que essas técnicas simples vão extremamente estimular o seu organismo a expulsar aquele tipo de toxina que você foi acumulando ao longo do tempo, dormindo mal, comendo muita coisa errada, ficando muito estressado, não fazendo atividade física, etc. Então isso tudo é o quê? Para ajudar o seu organismo a combater as chamadas doenças, disfunções orgânicas e ter um ganho positivo para o seu dia a dia, né? Para você, para sua família e para a sociedade. Falou, gente? Então obrigado e um abraço, tudo de bom. Mens sana, incorpore sano. Obrigado.